Boa tarde, queridos alunos da Escola Governador Acha, dos 7º anos A, B e C. Eu sou a professora Vanessa Reis e começa agora a nossa aula de língua portuguesa. Hoje, o nosso assunto será verbos irregulares e tempos verbais no modo indicativo. Páginas 128 a 143 do livro de língua portuguesa. Verbos regulares e irregulares. Vamos relembrar. No 6º ano, ao aprender a conjugar nos tempos do modo indicativo, como modelos os verbos amar, que fazem parte da primeira conjugação, pois terminam em AR, e todos os verbos que terminam em AR, eles fazem parte da primeira conjugação. O verbo beber, por exemplo, fazem parte da segunda conjugação. Todos os verbos que terminam em ER são verbos de segunda conjugação. E o verbo partir, que é um verbo de terceira conjugação, porque terminou em IR. Então, recapitulando, AR, primeira conjugação, amar. ER, segunda conjugação, beber. IR, terceira conjugação, partir. Você deve ter observado que eles não apresentam alterações no radical. Radical é quando eu tiro a terminação, AR, e o que sobra é o radical, AM. AM é o radical. O verbo beber, eu tiro a terminação ER e o que sobra é o radical. Partir, retiro a terminação IR e o que sobra é o radical. Se nós conjugarmos esses verbos, eu amo, tu amas, ele ama, nós observamos que o radical, ele não apresenta nenhuma alteração. O radical vai permanecer o mesmo em todas as conjugações. Beber, eu bebo, tu bebes, ele bebe. O radical permanece o mesmo. Todos os verbos cujo radical não muda e que se conservam as mesmas desinências do modelo da conjugação são chamados de verbos regulares. Verbos regulares são os verbos que não sofrem alteração no radical. Eu conjugo o verbo e o radical não muda, permanece o mesmo. Compare, por exemplo, os verbos beber e entender, que são verbos de segunda conjugação, porque terminam em ER. Eu bebo, o radical vai até o B. B é B. Eu bebia, eu bebi. Observe que o radical, ele não mudou. Eu entendo, tu entendia, ele entende. O radical permaneceu o mesmo. Portanto, esses verbos são chamados de verbos regulares. Verbos regulares são aqueles que seguem um modelo de conjugação, não apresentando alterações nem no radical, nem nas desinências. Consideremos agora o verbo querer, que também pertence à segunda conjugação. A forma verbal quis, do verbo querer, ele sofre modificação no radical e não conserva a desinência observada no modelo. Veja, eu bebo, eu bebia, eu bebi, o radical não mudou. Eu quero, eu queria, eu quis. Observe que aí sim já sofreu uma alteração no radical. O radical mudou. Portanto, o verbo querer, assim como muitos outros, como o verbo dar, ver, dizer, afastam-se do modelo de conjugação. Por essa razão, eles são chamados de verbos irregulares. Irregulares são aqueles que se afastam do modelo de conjugação, apresentando alterações no radical e nas desinências. Então, recapitulando, os verbos regulares, o radical não muda. Nos verbos irregulares, o radical muda, sofre alteração. Para saber se um verbo é regular ou irregular,
Basta conjugá-lo no presente ou no pretérito perfeito do indicativo. Se nesses dois tempos ele seguiu o modelo de verbos regulares, nos outros tempos ele também seguirá. Nesse caso, o verbo é regular. Caso contrário, se sofrer alteração, o verbo ele é chamado de irregular. Temos aqui alguns exemplos. O verbo caber, trazer, ver, vir e ir. Caber, eu caibo, tu cabes, ele cabe, nós cabemos, vós cabeis, eles cabem, no presente. No pretérito, eu coube, tu coubeste, ele coube, nós coubemos, vós coubestes, eles couberam. Futuro do presente, eu caberei, tu caberás, ele caberá, nós caberemos, vós cabereis, eles caberão. E assim temos aqui os outros exemplos. Modo indicativo. O modo indicativo, vamos relembrar, é o modo verbal que indica uma certeza, indica algo exato. O modo indicativo, nós temos os tempos presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Presente expressa uma ação que ocorre no momento da fala. Eu vejo sua expressão de espanto. O que está acontecendo? Exprime uma ação habitual ou permanente. Idosos não pagam passagem. Pretérito perfeito descreve ações pontuais concluídas antes do momento da fala. Encontraram as moedas ao lado do cesto de lixo. Pretérito imperfeito expressa uma ação passada, observada durante seu processo. O homem vendia jornais no cruzamento na hora do acidente. Expressa uma ação habitual no passado. Alice frequentava a aula de natação quando criança. O pretérito mais que perfeito expressa a ação concluída antes de outra também ocorrida no passado. Quando a dona chegou, o cachorrinho já rasgava a almofada. Atualmente, é mais comum o uso da forma composta. A forma composta, tinha rasgado. É porque o pretérito mais que perfeito, ele está em desuso. Pouco se usa. A não ser em textos muito formais ou em textos antigos. Futuro do presente. Indica uma ação futura em relação ao momento da fala. Escreveremos o relatório hoje à tarde. Descreve uma ação futura possível ou provável, que, no entanto, depende de uma condição para ocorrer. Quando as férias começarem, passarei uma semana com minha avó. Esse é o futuro do presente. Futuro do pretérito. Indica uma ação futura em relação a uma do passado. Ontem, Pedro me disse que traria o material. Descreve uma ação futura improvável, porque dependendo de uma condição de difícil realização. Ela depende de uma condição de difícil realização. Se ela tivesse dinheiro, viajaria para Fernando de Noronha.